Neste lugar, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Gostaria de ler com a igreja lá no livro de 1 Samuel. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É um texto conhecido pela igreja do Senhor, mas o Senhor tem colocado no meu coração para trazer para a igreja do Senhor nesta noite. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso presbítero Miguel, dirigente desta congregação, pela vida da nossa diaconisa Lourdinha, a missionária Lúcia, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus a oportunidade de trazer hoje a ministração da palavra de Deus. Estamos aqui somente na dependência de Deus, porque se Deus não der a palavra, nós não temos nada, não falamos nada e nós não sabemos de nada. Louvado seja Deus, glória a Jesus. 1 Samuel, glória a Deus, capítulo 17. Glória a Jesus. Versículo 45, somente este versículo. Capítulo 17, versículo 45, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus. Esta palavra da parte de Deus para as nossas vidas fala de um homem, um jovem escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pela desobediência de Saul, como ele foi levantado, escolhido pelo povo como rei de Israel. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que no capítulo 10 do livro de 1 Samuel, o povo dos israelitas pediram um rei. Eles não estavam mais acreditando mais no Senhor. Louvado seja Deus. E Deus tinha este profeta por nome de Samuel. Este profeta ao qual que na época ele foi juiz, foi sacerdote e foi profeta. Samuel exercia 3 cargos da parte de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. E o povo de Israel vem nas outras nações que eles tinham os reis. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o povo se junta e agora pede um rei, pede uma pessoa que vá na sua direção, aquele rei o qual iria conduzir aquela grande multidão de pessoas. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Samuel fala com Deus e Deus diz para Samuel: faze o que o povo está pedindo, porque o povo não está rejeitando a você, Samuel, o povo está me rejeitando, ao qual tirei do Egito durante esses 40 anos, ao qual eles peregrinou. Louvado seja Deus. Dei livramento aos povos, eu dei proteção, dei saúde, dei de tudo para o povo, mas faze conforme o povo está pedindo, Samuel. E a Bíblia diz que Samuel ele faz conforme o povo pediu. Louvado seja Deus. E diante de uma tribo por nome de Benjamim, louvado seja Deus, da família de Matri vai sair um por nome de Saul. Este homem, este jovem foi escolhido. A Bíblia diz que Saul, diante do povo que habitava ali, diante daquela grande reunião para a escolha de um rei, Saul, do ombro para cima, ele era o maior entre os povos que estavam ali. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que nós vamos ver o chamado, como foi o chamado de Saul. E a Bíblia diz que diante da tribo de Benjamim, da família de Matri, glorificado seja Deus, a Bíblia diz que naquele momento, louvado seja Deus, o povo procurou, será que ele vai aparecer? Porque a Bíblia diz que Saul se escondeu por trás da bagagem. Glória a Deus. Deus ele conhecia o coração de Saul. Louvado seja Deus. Porque diante de uma chamada, diante de uma escolha, a Bíblia diz que Saul ele se escondeu. Louvado seja Deus. Diferentemente de Davi, que se encontrava no deserto cuidando das ovelhas do seu pai, mas quando ele teve um chamado para fazer a vontade de Deus, ele se levantou, saiu de onde ele estava e foi ao encontro do profeta para ser ungido pelo Senhor. Glorificado seja Deus. E a Bíblia diz que Saul ele reina.
No primeiro ano de Saul, louvado seja Deus, glória a Jesus, ele reinou. No segundo ano, louvado seja Deus, surge uma batalha contra o povo de Israel. Deus estava com Saul, enquanto Saul estava andando em obediência à palavra de Deus. Enquanto Saul estava em obediência à voz do Senhor, Deus iria provando o seu ministério. Deus era com Saul, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que no capítulo 13 de 1 Samuel, uma guerra vai surgir contra o povo de Deus. E diante desta guerra, louvado seja Deus, o profeta Samuel disse para Saul: não faz a peleja antes de eu, glória a Deus, fazer o sacrifício ao Senhor. Porque diante da batalha contra os inimigos, louvado seja Deus, o profeta, ele estava preparado para fazer o sacrifício a Deus e oferecer holocausto ao Senhor, para que Deus viesse a dar livramento ao seu povo. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Saul não esperou o cumprimento, louvado seja Deus, que Samuel viesse e fizesse o sacrifício. O que Saul fez diante do Senhor foi para desagradar e obedecer a voz de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o próprio Saul, como era rei, oferece sacrifício a Deus, que não competia para o seu cargo, assim como ele era rei. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Samuel, ele reprova as atitudes de Saul, porque ofereceu sacrifício a Deus, não esperou o cumprimento, não esperou que Samuel viesse e fizesse o sacrifício. Louvado seja Deus. E a Bíblia, louvado seja Deus, vai nos dizer que Saul, ele forçou para fazer o sacrifício, e a Bíblia diz que ele nem orou a Deus para fazer isto. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Uma pessoa que vai tomar decisão na sua vida, no seu ministério, louvado seja Deus, não orou ao Senhor diante da batalha. Louvado seja Deus. Se nós não orarmos ao Senhor, glória a Deus, como é que nós vamos vencer as lutas da vida? Louvado seja Deus. E esta luta que surgiu contra o povo de Deus, e Saul agora, ele vai oferecer o sacrifício. Primeiramente a Bíblia diz que no versículo 12, no capítulo 13, diz que não orei e forcei-me oferecer sacrifício ao Senhor. Glória a Jesus. Samuel reprova a sua atitude. Samuel reprova o que ele fez, porque ele não esperou a vontade de Deus chegar na sua vida. Louvado seja Deus. Mas o ministério de Saul foi diferente do ministério de Davi. Glorificado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não porque, glória a Deus, Deus não era com Saul. Deus era no momento que ele estava andando em obediência à sua voz e a sua palavra. Mas no momento que ele desobedece a voz de Deus, não espera o cumprimento da parte de Deus, glória a Deus, as consequências vêm sobre a sua vida. A Bíblia diz que no capítulo 15 de 1 Samuel, louvado seja Deus, os amalequitas, quando Israel peregrinou durante 40 anos no deserto, esses amalequitas, louvado seja Deus, se levantou contra o povo de Deus. A Bíblia diz que quando o povo de Deus passava pelo caminho, estava passando, eles fizeram oposição contra o povo de Deus. Eles não deixaram enfrentar o povo de Deus, louvado seja Deus. Mas nós sabemos, aquele que se levanta contra o povo de Deus é para cair, louvado seja Deus. Mas todas as consequências vêm, porque aquilo que ele semeou, glória a Deus, as consequências viriam sobre os amalequitas. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus fala para o profeta Samuel e diz que se lembrou do que os amalequitas fizeram contra o povo de Deus. Deus não se esquece daqueles que se levantam contra o seu povo. Louvado seja Deus, aleluia. A mão de Deus, ela é poderosa e ela é pesada. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. É Ele que faz descer a sepultura e é Ele também que faz a tornar dela. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que no meio do povo dos amalequitas, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que tinha os queneus. Estes queneus foram povos que tiveram misericórdia do povo de Deus quando estava no deserto. Glorificado seja Deus. E qual foi a ordem de Deus para Saul? Louvado seja Deus. Destrói todos os amalequitas, destrói a todos, do homem, da mulher, da criança, a todos que amamentam, todos os animais, destruía todos. Mas a Bíblia diz que Saul, louvado seja Deus, aleluia, não destruiu totalmente aquilo que Deus falou. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele propôs ali
glória a Deus, aquele rei que habitava ali do povo amalequita, por nome de Agag. Ele poupou a vida dele deste rei e não quis destruir. A Bíblia diz que ele também, louvado seja Deus, as ovelhas, as vacas, os melhores que aquele povo amalequita tinha, ele poupou. Aleluia. Louvado seja Deus. Não obedeceu a voz do Senhor. Glorificado seja Deus. E Samuel repreende as atitudes de Saul. Louvado seja Deus. Aleluias. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter levantado Saul como rei. Aleluias. Uma coisa é ser rejeitado pelo homem, mas ser rejeitado pelo Senhor. Aleluia. Aleluias. E neste momento Saul está rejeitado pelo Senhor, porque ele não obedeceu a voz de Deus. Glorificado seja Deus. Samuel mata este rei. Glória a Deus, o rei dos amalequitas. E no capítulo 16, onde nós fizemos a leitura devocional, louvado seja Deus, Deus manda Samuel se levantar, vai até, glória a Deus, a casa de Jessé, lá em Belém. Louvado seja Deus, porque eu provi um rei. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Samuel, com medo, glória a Deus, de a atitude de Saul contra a sua vida, ele disse: como é que eu vou chegar até a casa de Jessé? Deus dá uma ordem a Samuel: pega uma bezerra, louvado seja Deus, pega um animal e leva. E se alguém perguntar, diz que vai fazer sacrifício para o Senhor. Ele está caminhando diante para Belém, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele, andando pelo caminho, os anciãos daquela cidade, quando observam o profeta, diz: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz, eu vim somente sacrificar o Senhor. Glorificado seja Deus. E a Bíblia diz que aqueles anciãos se juntam, louvado seja Deus, ao profeta Samuel, e vai até em direção à casa de Jessé. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus deu uma ordem para Samuel: aquele que eu te disser para tu ungir, tu vais ungir. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando eles chegam, adentram a casa de Samuel, glória a Deus, a casa de Jessé, a Bíblia vai nos dizer que ele olha para a aparência, ele olha e vê um homem formoso, louvado seja Deus, um homem alto, é Eliabe, o filho primogênito de Jessé. Mas os olhos de Samuel estavam somente para ele. Mas Deus reprova, glória a Deus, naquele instante e naquele momento, e diz: não é este, porque Deus não vê aquilo que o homem vê. O homem está vendo por fora, o homem conhece o outro por fora, mas eu conheço o coração. Louvado seja Deus, aleluia, glorificado seja Deus. E trazendo esse texto para as nossas vidas, as escolhas de Deus, aleluia, são diferentes das escolhas do homem. Louvado seja Deus. Muitas das vezes os homens, eles procuram, glória a Deus, somente aquela pessoa pela aparência, mas não conhece dentro do seu coração. Mas Deus é aquele que conhece. Louvado seja Deus. Deus é aquele que conhece. Quando Deus te chamou, Ele te conheceu primeiro. Louvado seja Deus. Quem sabe alguém olhou para você, louvado seja Deus, não deu crédito para você, mas o Senhor dos Exércitos deu crédito para você. Aleluia. Aleluias. E quando nós vejamos esse texto, a Bíblia diz que Samuel, glória a Deus, quando passou Eliabe, ele vê agora Abinadab, o segundo filho de Jessé. Glória a Deus, não é esse também. Passou a Samar, passou os 7 filhos de Jessé. E Samuel agora, glória a Deus, olhando, vendo aquela situação, diz: oxe, se acabaram os jovens desse lugar, louvado seja Deus, aleluia. Mas alguém diz: o menor está ali cuidando das ovelhas. Deus, ele conta somente com os menores, porque grande para Deus, aleluia, não vale. Só vale quem é menor, só vale quem é pequeno. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Samuel disse: nós não assentaremos enquanto ele não vier. Louvado seja Deus, aleluia. Porque quando Deus, ele quer honrar, ele honra. Quando Deus, ele quer apresentar a pessoa, ele apresenta. Ninguém vai se assentar enquanto ele não vier. Louvado seja Deus. Manda chamar ele, manda chamar ele. Onde é que ele está? Está cuidando de ovelhas. Ele está se preparando, porque para exercer, para fazer, glória a Deus, para Deus usar, tem que passar primeiro pelo deserto, tem que cuidar de ovelha no deserto. Louvado seja Deus, aleluia. E eu glorifico ao Senhor, porque Deus está neste lugar. Deus não habita em lugar, glória a Deus, quando o homem pensa que ele está, não. Deus habita em lugares humildes, lugares pequenos. Louvado seja Deus. Quando Jesus queria falar com alguém pessoalmente, quando Jesus queria ter uma intimidade com alguém, Jesus se aproximava e conversava pessoalmente, cara a cara. Jesus
Jesus, ele é humilde. Louvado seja Deus, aleluia. Não vamos se enganar com diante dos tempos que havia, glória a Deus, que há nos tempos de hoje. Louvado seja Deus, aleluia. Mas esta casa é casa de oração, é casa onde dá glória a Deus, é casa onde dá aleluia ao Senhor, é casa onde oferece sacrifício de louvor a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que no reinado de Davi ele foi ungido agora. E se glória a Deus, e a Bíblia diz que Saul, louvado seja Deus, o Espírito da parte do Senhor vem sobre a sua vida. E aquele Espírito que é a parte do Senhor que vem sobre a sua vida foi um Espírito de perturbação. A Bíblia diz que Saul ficou perturbado. Louvado seja Deus. Sabe por que ele ficou perturbado? Porque o Espírito Santo saiu da vida dele. A pessoa que não tem o Espírito Santo, glória a Deus, vive perturbada. Louvado seja Deus, aleluia. Porque aquele que tem o Espírito Santo tem paz dentro de si, tem alegria. Louvado seja Deus, aleluia. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Saul estava atormentado, mas alguém ali dos seus moços disse: tem um jovem que toca harpa e toca muito bem, chama ele. A Bíblia diz que manda chamar a Davi. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: enquanto Davi estava tocando a harpa, aquele espírito mal saía de Saul. Louvado seja Deus, aleluia. Sabe que Deus está dizendo? Nesta noite, enquanto tu adora, o teu louvor da tua boca, ele tem poder. O teu louvor, a tua adoração tem chegado ao Senhor. Não importa, o que importa é que sai dentro do coração da alma. Deus não está preocupado quem sabe cantar, quem sabe falar. Deus, ele quer usar homens e mulheres nesta terra que tenha compromisso com ele. Louvado seja Deus, aleluia. Deus não está interessado com voz bonita. Deus não está interessado quem sabe pregar, mas quem tem uma vida diante da presença dele. É esse que Deus está buscando, porque Deus busca os verdadeiros adoradores e que adoram o Pai e Espírito em verdade. Louvado seja Deus. A diferença de Davi para Saul, porque Davi era um adorador, adorava a Deus no deserto cuidando de ovelhas. Não te preocupa, porque Deus está no controle. Não te preocupa, porque ele é o Deus da tua vida. Se ele te escolheu, se ele te chamou, ele está cuidando de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, glória a Deus, que diante do povo de Deus, diante do exército do Senhor, surgiu um gigante para tentar atrapalhar os projetos de Deus. Aleluias. A Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, que durante os 40 dias, glória a Deus, um homem por nome de Golias, aproximadamente 2,10 metros, este homem, glória a Deus, que tem uma armadura que pesava 60 quilos, a sua lança 7 quilos, era um homem enorme, um homem grande diante do povo ali de Israel. E a Bíblia diz que o povo ficaram com medo diante da afronta do inimigo gigante. Aleluias, glorificado seja Deus. E durante esses 40 dias, louvado seja Deus, glória a Jesus. A Bíblia diz que Davi, louvado seja Deus, enviado para o seu pai, diante da guerra, para levar os pães para os seus irmãos. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Davi estava observando tudo, estava cuidando das ovelhas do seu pai, mas também estava indo para a guerra. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando Davi chega para entregar os pães aos seus irmãos, ele é repreendido pelos seus irmãos. Louvado seja Deus. O que vieste fazer aqui? Deixar poucas ovelhas lá no deserto e viesse observar esta guerra. Louvado seja Deus. Mas os seus irmãos não sabiam que aquilo era propósito de Deus para dar livramento. Louvado seja Deus, aleluia. Naquele momento Davi foi negado pelos seus irmãos. Os seus irmãos se levantou contra ele e disse: volta para o teu lugar. Louvado seja Deus, aleluia. Mas aquele que tem chamado não pode voltar. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando aquele gigante, quando Saul, louvado seja Deus, aleluia, começa agora o fim de Davi, a Bíblia diz que Davi agora se apresenta para o rei Saul e disse: louvado seja Deus, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, louvado seja Deus, veio um leão para tentar matar as ovelhas, e eu ali matava ele. Vinha um urso, eu matava ele. Louvado seja Deus, aleluia. Sabe que a palavra diz que Deus preparou Davi foi no deserto. Louvado seja Deus, aleluia. No deserto mata leão, mata urso. No deserto está ali sozinho. No deserto Davi estava no anonimato, mas diante do gigante Deus consagrou Davi. Louvado seja Deus, aleluia. É
seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando Davi se apresenta, Saul olha para ele e disse: tu não vai poder vencer este gigante, porque ele é homem de guerra. Aleluias. Saul não era um homem espiritual, era um homem, glória a Deus, aleluia, que não tinha mais o Espírito do Senhor. Mas Davi disse: eu venci o leão, eu venci o urso. Louvado seja Deus, aleluia. Não é este circunciso que vai afrontar o exército do Deus vivo. Louvado seja Deus, aleluia. Manda ele vir. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz, glória a Deus, eu gosto muito desse texto, porque Deus, ele quer usar a mim e a você, glória a Deus, a ferramenta que ele deu. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando Davi se apresenta para aquele grande gigante, louvado seja Deus, o gigante desprezou Davi, louvado seja Deus. Mas quando Davi, glória a Deus, aleluia, está falando com Saul, Saul pega as suas armaduras, começa a colocar em Davi. Glória a Deus, foi tanta armadura, foi tanta coisa ali sobre Davi. A Bíblia diz que Davi não conseguia nem andar por causa do peso. Davi não era acostumado, glória a Deus, aleluia, com a armadura que era de Saul, porque as ferramentas de Davi são outras. As ferramentas que Deus te deu é diferente da minha. Louvado seja Deus, cada um aqui de nós temos a ferramenta a qual Deus deu. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Davi, quando bota aquela armadura, não consegue nem andar. Não é para Davi, porque a armadura é feita pelo homem, foi o homem que fez. Mas Deus, aleluia, trabalha nas coisas mínimas, as coisas que são desprezíveis. Louvado seja Deus. E Davi disse: eu não posso vestir essa armadura, porque essa armadura eu não vou vencer. Eu vou vencer com as minhas armas. Você vai vencer com as armas que Deus te deu. Se Deus te deu louvor, vai louvando. Se Deus te deu graça, vai louvando. Louvado seja Deus, aleluia. Aquieta o teu coração nesta noite, porque Deus vai te dar vitória através da tua adoração. Enquanto está difícil na tua vida, enquanto os céus estão de bronze para ti, não te preocupa, porque o céu vai se abrir para ti e Deus vai entrar com providência na tua vida. Deus vai entrar com providência na tua causa, porque ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Davi, ele se opõe ali diante do grande gigante. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Davi pega ali 5/6 daquela terra. Louvado seja Deus, é com a funda que eu vou derrubar o gigante. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que somente com a pedra Davi derruba o gigante. Somente com a pedra. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei como é que está a tua fé, eu não sei como é que está as tuas forças, mas nesta noite Deus te trouxe para te dar força. E diante deste gigante, somente com a pedra que Deus te deu, que Deus deu a você, você vai derrubar este gigante. Você vai vencer, porque Deus nesta noite te trouxe, está te dando força, está te dando graça, está te dando estratégia nesta noite para você vencer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não te preocupa, porque este gigante, louvado seja Deus, aleluia, Deus já colocou por terra nesta noite. Este gigante Deus já desfez nesta noite. Eu não sei o gigante que tem se levantado contra a tua vida. Eu não sei o gigante, eu não sei se é uma, glória a Deus, uma área de enfermidade, eu não sei se é uma porta, eu não sei se é uma afronta, mas eu quero te dizer que nesta noite o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, está aqui neste lugar nesta noite para te dizer: este gigante eu coloquei por terra nesta noite. Deus não marca encontro com o seu povo, glória a Deus, para sair de mãos vazias, não. Você nesta noite vai sair de posse de vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O gigante se levantou, mas ele caiu por terra, porque maior que está conosco do que está no mundo. Glorificado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, que Davi disse para ele: tu vens a mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. A afronta do gigante foi
encontra ali, glória a Deus, o Deus dos exércitos. A afronta do gigante não foi simplesmente contra Davi, mas foi contra o Senhor. E aquele, glória a Deus, aleluia, que se levanta contra o Senhor é somente para cair. O gigante nesta noite, o gigante que tem se levantado, creia nesta noite que o Senhor, o Todo-Poderoso, colocou por terra nesta noite. Aquieta o teu coração e saber que eu sou Deus nesta noite. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele queima os carros no fogo. Louvado seja Deus, aleluia. Nesta noite Ele vai adiante de ti. Ele vai quebrando as portas de bronze. Ele vai despedaçando os ferros de ferro. Louvado seja Deus. Ele vai te mostrar os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que possa saber que Ele é Deus na tua vida. Ele te escolheu, Ele te chamou. Labaxona, labai. Ele faz agora, Deus, coisa grande no meio do seu povo. Nesta noite Ele está fazendo coisa grande. Nesta noite Ele está te visitando. Nesta noite Ele está visitando o teu coração, a tua vida, a tua alma. Ou porque está abatida a tua alma. Nesta noite o Espírito Santo, o refrigério de Deus está na tua vida nesta noite. O bálsamo do Espírito Santo, a graça de Deus reposa sobre a tua vida nesta noite. Creia nesta noite. Eu convido a igreja para ficar de pé em nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo Nazaré. Aleluias. Este gigante